tua mente. Quando ela toma o controle da tua mente, é mais ou menos quando você pisa em lugares, é mais ou menos quando você fala coisas, é mais ou menos lugares que você é levado, que nem a tua mente te levou, sabe por quê? É Deus que assumiu o controle da tua mente. A tua mente não tem a capacidade de te levar onde Deus te leva. E José foi parar onde? Na casa do rei. Na casa do rei fazendo o quê? Governando, gente. É interessante porque ele se deixou ser uma referência, não sendo uma referência, mas ele se deixou ser usado por Deus aonde quer que ele estivesse. De repente eu quero trazer já a início essa mensagem para você essa tarde, que você se pergunta o porquê e o como que você vive coisas, que acontecem coisas e em lugares que você chega, não é porque você é sábio, não é porque você é inteligente, não é porque você pode ou porque você deixa de poder, é porque Deus te trouxe, é porque Deus te levou, é porque Aleluia! Então seja mais grato a quem de direito faz, a quem de direito te leva, a quem de direito leva na tua vida. A palavra diz que o rei vê José como um homem sábio. E é Deus. Tem tanta gente que você vê e fala: meu Deus do céu, ele tinha tanto potencial, ele tinha tanta capacidade para ser além, para chegar naquele lugar, mas ele não é. Sabe por quê? Ele tem sabedoria, ele tem dom, ele tem talento, ele tem, mas o que falta nele de repente é Deus. É Deus que tem faltado antes das qualidades dele. E a palavra de Deus diz que Deus fez José saber disso tudo. Mas interessante, como eu comecei a dizer, o fato de Deus assumir o controle da nossa mente, assumir o controle da nossa vida e levar a gente em lugares que a gente nunca imaginou pisar, é muito interessante, porque lá no capítulo 39, a palavra de Deus diz, pastor Eliseu, que José foi levado ao Egito. Ele não quis ir, ele não foi por si só, ele foi levado. E levado a um lugar que eu não quero ir, me gera uma circunstância diversa, me gera um conflito, me gera um confronto, me gera algo que eu não quero fazer pelo fato de eu estar onde eu não queria estar. Ele foi levado para uma terra que ele não conhecia ninguém. E ele foi levado, ele não foi levado como um José, ele foi levado como um escravo. E o interessante é que ele sai de Canaã, a terra que manda leite e mel, e vai para o Egito. E ele foi levado para o Egito. Quando chega no Egito, o Senhor, chamado Potifar, o compra e o leva para a casa dele. Aí o interessante é que a palavra de Deus que diz que José começou a se destacar. Ele começou a se destacar e a palavra de Deus diz que o Senhor estava com José. O Senhor estava com José. O interessante é que ele está num lugar que ele não queria estar, mas o Senhor não deixou de estar com ele, porque ele fazia o que ele sabia fazer de melhor. Aleluia! Alguém entendeu, gente? O Egito, o lugar que eu piso, não pode determinar quem eu sou de fato. O lugar que eu estou vivendo, a crise que eu estou passando, a guerra que eu estou enfrentando, não pode parar o adorador que eu sou, não pode parar o intercessor que eu sou, não pode parar o pregador que eu sou. De fato, o lugar que eu piso, as características físicas do lugar que eu estou vivenciando, não pode interferir a presença do Senhor comigo. E o Senhor estava com José. Aqui é uma apropriação, bem definida, é algo bem certo. O Senhor estava com José e tudo quanto José fazia, ele prosperava. De repente eu estou falando para alguém aqui que chegou aqui, não sabe nem o porquê que está aqui. E é mais ou menos isso daqui. Deus te trouxe, Deus te levou aqui para você escutar que o turbilhão que você está vivendo é o fato de Deus estar com você e te fazer prosperar no momento em que ninguém está prosperando. Eu vou repetir para efeito de informação, pastor Marcelo, é mais ou menos isso daqui. Prosperar na crise, prosperar no lugar que não queria estar. É mais ou menos isso daqui. Eu quero falar para alguém aqui essa tarde que o desemprego
essa luta na tua casa, isso tudo que está acontecendo, esse turbilhão de coisas que está te envolvendo, te trazendo um conflito, é mais ou menos o crescimento que Deus está propondo para você na terra e na circunstância que você está vivendo. E tudo quanto José colocava a mão prosperava. Aí interessante que a casa era de quem? Era de Potifar. Mas quando José começou a colocar a mão, prosperou. Eu vou repetir, né? A casa era de Potifar, mas a visão era de José. Ei, o que de fato era de Potifar, mas quando José colocou a mão, prosperou. Por quê? José era bonito? Não. José podia? Não. É porque o Senhor estava com ele. Glória. Entende a presença do Senhor no teu Egito? Lá no teu trabalho, as coisas vão começar a prosperar. Não é porque você pode, não é porque você é bonito, é porque o Senhor de fato está com você. E o Senhor estando com você, você tem um diferencial chamado determinação, chamado luz, chamado presença, chamado essência. Então eu quero pegar para você nessa tarde que de repente não está faltando nada mais do que você ter mais de Deus. Porque quando você tem mais de Deus, no teu Egito, Deus vai te fazer prosperar. Aleluia! As coisas prosperam. José não se intimidou pelo lugar que ele pisava, mas aconteceu de mal. Quando tu acha que tu perdeu já o chão, vem algo mais profundo ainda e te rouba tudo que você achou que já estava difícil. Ele vai para onde, gente? Para a prisão. Ele sai da casa do Senhor egípcio e vai para a prisão. É interessante porque eu fico observando isso daqui me dá um norte. Mas Deus, espera aí, José já não queria estar no lugar que ele estava. Ele já saiu de Canaã, ele já está num lugar que de repente estava trazendo um confronto para ele. E o Senhor ainda tirou ele da casa que, quando começou tudo dar certo, só tira ele de lá e leva ele para a prisão, Deus. Por que Deus leva ele para a prisão? Me pergunta, por que? Por que, Lucas? Por que? Fala. Porque a prisão é um espaço físico que me limita a eu pisar, a eu encostar em determinados lugares. A prisão me trava para certas coisas. O que eu quero dizer? O que eu quero falar aqui essa tarde? Quando eu estou preso, eu deixo de ir aonde eu costumava ir. Quando eu estou preso, eu deixo de tocar aonde eu costumava tocar. Então Deus às vezes permite prisões na minha vida para me parar e falar comigo: ei, aquilo que você tocava, aquilo que tu fazia, aquilo que tu pisava, tu não vai mais. Eu vou repetir. De repente essa prisão que você está vivendo, você estava na casa do Senhor, você estava na casa do egípcio, você já não estava onde você não queria estar, mas você começou a adorar, as coisas estão começando a voltar para o lugar e Deus vai arrancar teu chão de novo. Nada mais é do que Deus está te ensinando que tem lugares que você tem que deixar de frequentar. Que tem lugares que vão fechar a porta para você. Vai ter lugares que você vai ser esquecido. Vai ter lugares que não vou mencionar mais a tua voz. É porque é tratamento. O tratamento de Deus me priva de fazer o que eu fazia. O tratamento de Deus me priva de pisar onde eu pisava. O tratamento de Deus me priva de tocar no que eu tocava. De repente era tão gostoso, era tão bom, mas Deus de alguma forma me parou numa prisão para eu refletir que eu não posso mais fazer. José está na prisão. Ele está na prisão, e interessante que logo após ele chegar na prisão, a Bíblia fala: e o Senhor estava com José. O mesmo Deus que
levou ele para a casa do Egito e levou ele para a prisão. É o mesmo Deus que dá, é o mesmo Deus que tira, é o mesmo Deus que faz, o mesmo Deus que não faz, é o Deus tudo. Daqui a pouco a gente pode chamar atenção, é o Deus tudo, gente. A gente tem uma circunstância, uma visão que Deus só abençoa, não. Deus me leva para a prisão também. Ele fecha a porta, ele fecha a grade. Eu não posso sair, eu não posso fazer, eu não posso falar. Ei, nada mais é do que um crescimento. Prisão está me ensinando que eu faço o que eu tenho, mas isso não depende de onde eu piso. Eu faço onde eu tenho que fazer, porque Deus está comigo onde quer que eu esteja. Se quiser estar na prisão de Deus, não simplesmente está com ele. Aí é interessante que a palavra diz que quando José chega na prisão, ele começou a servir dentro da prisão, ele não deixou de fazer o que ele sabia fazer, servir. Aí a palavra de Deus diz que veio o copeiro e veio o padeiro. Vem quem? O copeiro e o padeiro. Chega na prisão. Só que quem chegou primeiro na prisão? Aí o interessante é que José está na prisão, ele chega primeiro. Aí chega o padeiro e o copeiro. A palavra de Deus diz que José vai servir o padeiro e o copeiro. Mas peraí, Lucas, na nossa visão humana, o que a gente costuma aprender com a vida é que quem chega depois tem que servir. No quartel, a hierarquia é o que vale. No serviço, quem chega depois tem que aprender com quem já é de casa. Só que José ele vai na contramão, mãe. Ele serve em vez de ser servido. Aleluia, aleluia. Eu vou repetir aqui porque a circunstância não era que ele queria viver. O lugar era de crise. O lugar era vazio, prisão era vazio. Ele já estava adorando, mas além de adorar, ele estava servindo. Ele serviu em vez de ser servido. O princípio do reino. O princípio do reino é eu servir em vez de ser servido. Eu te trago agora uma ilustração, um déjà vu aqui da palavra. José chegou aonde? Na casa do rei. E o que ele fez na casa do rei? Ele governou o palácio. Ele governou o palácio. Ei, mas antes, lá na prisão, ele serviu quem de fato ia servir ele lá na frente. Se ele governou o palácio, o padeiro, o copeiro, eles eram servos do palácio. Ele serviu quem era na prisão para ser servido no palácio. Eu quero pega a mão do teu irmão, pega a mão do teu irmão, pega a mão do teu irmão. Olha bem para esse irmão da direita, olha bem para esse irmão da esquerda e fala, olha, em vez de servir, em vez de ser servido, serve, porque você não sabe o dia de amanhã. Então, irmão, que tem de casa na igreja, não pega mais uma vassoura. Então, irmão, que por ter algum cargo eclesiástico, eu não posso mais pegar um pano e limpar o banco. Eu não posso mais ficar na portaria, eu sou pastor agora. Eu não posso fazer mais nada que eu fazia quando era obreiro. Agora eu sou um pregador. Ei, Deus está falando sério. Você não sabe o dia de amanhã. Você está servindo hoje, vai te servir amanhã no palácio. Aí a palavra de Deus diz que José serve enquanto ele poderia ser servido. Aí a palavra diz que o decorrer do tempo, na prisão, chega um dia que o faraó manda chamar o copeiro e o padeiro. E José, ele revela isso tudo, né? Porque isso daqui já é outra coisa, mas eu vou falar. José, ele foi vaso na prisão. E o interessante é que o padeiro e o copeiro eles deram crédito à palavra de José na prisão. Tem tanta gente que, pelo fato do profeta estar vivendo em crise ou numa prisão, não dá crédito na palavra do profeta. Mas quem fala é Deus, e se ele fala na prisão, se ele fala fora da prisão,
continua falando, porque você não pode julgar as circunstâncias do profeta vivo, você tem que mudar o que ele fala. Mas ele vai falar sobre isso. A palavra de Deus diz que o faraó chama o rei, ou melhor, o rei chama o copeiro. Aí a palavra diz que um morre e o outro vai para o palácio. Só que o interessante é que a Bíblia vai dizer que quando eles saem, José ainda permanece 2 anos, porque ele esqueceu de José. Aí agora vamos ilustrar a mensagem, aqui é o capítulo final. José serviu no lugar em que ele poderia ser servido. Ele está num tempo de crise, ele ajuda na prisão, pastor Maxwell, ele faz o que ele não podia fazer no momento em que ele estava vivenciando. Ele tira a roupa do corpo, ele dá o que ele não tem, e a palavra de Deus diz que quando ele sai, ele esquece de José. Agora era a hora dele falar para o rei que tinha um servo que estava injustamente numa prisão. Era só o rei falar, então libera ele. Se ele não vai voltar para a casa do Potifar, vai para outro lugar, mas libera ele. Custava nada. A palavra de Deus fez que depois destas coisas, José ficou mais 2 anos. Ele ajudou, ele serviu, e ele ainda esqueceu dele. Peraí, Maxwell. Eu ajudo tanto, eu faço tanto, que o fulano de tanto esquece de mim. Isso dá uma raiva, não dá, gente? Eu tirei o corpo, eu dividi meu pão, eu peguei minha comida, eu dividi o arroz com a minha família para dar para ele, e quando Deus abençoa ele esquece de mim. Isso aqui não dói a cabeça, isso daqui é um conflito. Deus, peraí, Deus. Só que interessante aqui, quem estava no controle de tudo, gente? Quem estava com José, gente? Deus. E quando Deus está com alguém, dependendo da circunstância, Deus faz esquecer. Deus faz alguém esquecer você. Porque o que está acontecendo é tratamento. Quando é tratamento, é sozinho. Ele estava numa prisão sozinho. Ele estava fazendo o que ele fazia. Mas Deus estava tratando ele. Para quê, gente? Para chegar na casa de quem? Para chegar na casa do rei. Ei, de repente essa prisão, de repente esse Egito, nada mais é do que um tratamento, nada mais é do que um aperfeiçoamento para você chegar na casa do rei. E na casa do rei eu não posso chegar de qualquer jeito, eu não posso ter meus hábitos rituais antigos, eu não posso ser quem eu era, eu tenho que ser agora quem Deus quer que eu seja, na casa do rei. Então, se for necessário eu passar por uma prisão, vai ser necessário. Se for necessário eu ser levado de Canaã para o Egito, para me governar uma cidade ou um povo, vai ser necessário. Sabe por quê? É Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus que está no controle de tudo. Aleluia! O tempo, 2 anos. Aí acredito que José ficou com aquela ansiedade, né? Será que agora é minha vez? Será que hoje é meu dia? E gritam, ei, é um barato de soltura. E não é você não, José. Mais um que José olhou pela frente, mais um que José olhou do lado, mais um que José intercedeu do outro. E saiu todo mundo, e José continuou na prisão inexistencial da vida dele. Ele viu todo mundo saindo e ele não saía. Deus, o que tu queres fazer? O que tu queres falar? Deus está falando, meu filho, eles vão continuar sendo padeiros, eles vão continuar sendo copeiros, mas você vai sair de uma prisão como escravo e vai se tornar um governador. Passa mais tempo, ele fique quieto, aquietado de saber que Deus é exaltado sobre as nações. E se eu te tirar desse lugar que eu quero que você esteja, é para melhor. Sabe por quê? Quem quer
confia. Quem entrega, confia. Quem confia, Vive mais. Deus faz mais. Eu acho que depois dessa, merecia glória a Deus. José ficou mais 2 anos, aí a palavra de Deus diz que o rei tem um sonho, todos nós conhecemos essa história, um sonho indecifrável, ele fica desesperado, e ele manda chamar adivinhadores, ele manda fazer tudo para tentar revelar o sonho dele. Só que interessante que depois de 2 anos Deus fez lembrar o copeiro que existia um cara que tinha o dom de revelar as coisas. Mas espera aí, não era Deus que estava no controle? Deus fez ele esquecer 2 anos, mas depois de 2 anos fez ele lembrar porque era o tempo. Aleluia. Era o tempo de Deus. O que acontecer? E o tempo de Deus acontecer, Deus faz esquecer, depois Deus faz lembrar. Para ele mostrar para você que ele está no controle de tudo. É interessante que o copeiro lembra e fala para o rei: ei, eu conheço alguém que há 2 anos atrás falou tudo o que aconteceu e aconteceu. De repente ele vai te trazer esse solucionamento. Aí a palavra de Deus diz: copeiro, então mande chamar ele agora. Quem chama? Quem chama? O rei. Repita comigo. Quem chama? O rei. Quem chama? O rei. É o copeiro? É o rei. Sabe quem vai te chamar dessa prisão? Não sou eu. Não é ninguém que está aqui. É o rei. Eu vou repetir. Eu acho que você não pegou essa. Pega a mão do teu irmão. Pega a mão do teu irmão. Pega. Quem vai te tirar é apenas uma palavra: mande ele vir agora. Aleluia. Até então ele estava no cárcere, até então ele estava numa prisão da vida dele, mas o rei só fala assim: mande ele vir agora. Quando o rei fala, não tem copeiro, não tem Potifar, não tem ninguém que vai impedir o chamar dele pelo teu nome. Quando o rei chamar, o quadro da tua vida vai mudar. Quando o rei chama, a palavra de Deus diz que logo José barbeou-se e colocou novas vestes. Ele barbeou-se, gente. Peraí, Lucas, era costume egípcio ser raspado, mas era costume do povo dele ser cabeludo. Quanto mais cabelo eu tinha, mais tamanho da minha barba, maior era a minha honra. Foi necessário nós levarem para uma prisão para lembrar que o cabelo dele precisava crescer. Essa prisão nada mais é do que um ensinamento para José. Eu te tirei agora da casa de Potifar, eu vou te levar para a casa do rei, mas na casa do rei você tem que lembrar que a tua origem é essa. Vamos repetir: a barba cresceu, o cabelo, o tempo que ele ficou na prisão, fez ele lembrar a verdadeira identidade que ele tinha. Eu quero profetizar para você aqui essa noite. Essa prisão, esse turbilhão, nada mais é para te lembrar que você sabe orar. É para te lembrar que você sabe adorar. É para te lembrar que você sabe... Aleluia! Se você é assembleando, lembra as tuas origens. Se você é batista, lembra as tuas origens. Se você, seja qual for a tua origem, nunca se esqueça dela pelo lugar em que você está pisando. Ele barbeia, e aqui eu quero que você fique de pé. Ele vai se barbear. Aí a palavra de Deus diz que quando ele se barbeia, ele coloca roupas novas. Aqui
aqui já era outra coisa, mas eu estou correndo, eu vou abreviar isso. Honra. A honra de José voltou a crescer. Eu poderia falar muitas outras coisas dentro disso aqui. A roupa nova, corpo novo, mas eu quero falar e terminar a mensagem nesse quadrante aqui. José sai e a palavra de Deus diz que ele vai ter com o rei. Quando ele vai ter com o rei, logo Deus dá a revelação do sonho para José. Aí eu quero que você pegue essa daqui, gente. Espera aí, Lucas. Tá, o que você quis falar dentro disso tudo que você falou? José saiu de Canaã. Ele saiu da onde? Foi para o Egito. Do Egito ele foi para a prisão. E da prisão ele chegou na casa do rei. Só que o fato de chegar na casa do rei não vai me tornar um governador. Eu só vou me tornar um governador, eu vou me tornar o que eu for, pelo fato de eu ter aquilo que eu tenho. José nunca perdeu a essência, Deus sempre esteve com ele. Aí eu quero que você pegue essa daqui. José chega com o rei. Na presença do rei, Deus deu a revelação do sonho para ele. Aí é interessante, por que, Lucas? Porque quando Deus dá a revelação do sonho para Faraó, a mensagem de Deus diz que Faraó ficou estarrecido. Peraí, por que Deus te fez saber isso tudo? Por que eu não sei, eu não quero nem saber. Por Deus ter te dado essa revelação, você vai ser o governador. Por Deus dar essa revelação, você vai ser o governador. Por quem dá? Deus. Quem deu? Deus. Quem colocou ele lá na prisão? Deus. Quem fez esse rebuliço todo da vida dele? Deus. O diabo tocou? O diabo fez? O diabo encostou? Não. Deus em todo momento esteve cuidando de José. Não importou a circunstância, mas Deus nunca deixou de cuidar dele. Tirou ele da casa do pai, colocou ele no Egito, tirou do Egito, colocou na prisão, tirou da prisão, colocou na casa do rei. Aí o interessante é que a palavra de Deus diz que Faraó vira e fala para ele assim: olha, ô José, por eu achar graça em você, você vai ser o governador. Tu estarás sobre a minha casa e sobre todo o povo tu governarás. Aí o interessante é que lá no capítulo 39 a palavra de Deus diz assim, o Potifar chega para José: ô José, tu estarás sobre a minha casa e sobre todas as minhas coisas. Aí o interessante é que ele foi necessário sair da casa de Potifar, passar pela prisão para entrar na casa do rei, e a mesma palavra que foi mencionada lá no capítulo 39 foi falada novamente agora. Mas por quem? Não foi por Potifar. Eu vou repetir, gente. Eu vou repetir para efeito de informação. Quem fala agora? Potifar? Quem fala agora? Agora ele vai estar sobre a casa de Potifar. Ele vai estar sobre as coisas de Potifar e sobre as coisas do rei. Está entendendo? Está entendendo? Um grande todo que você tem que entrar e Deus não explica nada, e Deus não é obrigado a explicar porque continua sendo Deus. Sabe por que isso tudo que você está vivendo? Você chegou aqui e você não está entendendo o porquê que você está aqui ou você está de pé. É Deus que está te ensinando.